Estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, eu e o desafiador Valfrido Duarte, né? Hoje trazendo... Você está concordando com os meus... Adversários? Adversários? Não, desafiador sempre. É quase agressivo. Não, desafiador é aquele que sempre propõe questões pertinentes e novas. Entendi. Hoje entrevistando Matias Spector pela segunda vez. Ganhou o direito a uma segunda vez, porque há questões, curiosidades nossas, que só o Matias pode, se não resolver, porque nós não vamos resolver o mundo aqui, né? Nós vamos criar questões novas, né? Um prazer sempre ter o Matias aqui. O Matias é curioso, né? Porque o Matias, ele tem origem ucraniana, nasceu na Argentina, cresceu na Bahia, estudou em Brasília e depois foi se especializar lá em Oxford. O Matias é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e dirige a Escola de Relações Internacionais da Getúlio Vargas. Um prazer tê-lo aqui de novo. Obrigado. O prazer é todo meu. É um prazer estar aqui de novo. Prazer. Querido, a primeira pergunta, já fiz isso a um dos nossos entrevistados, também vou lhe fazer. Né? Quando eu era jovem, acho que você tinha nascido ainda. Semana passada. Quando saiu o primeiro filme, O Declínio do Império Americano, depois houve o segundo, O Declínio do Império Americano, embora não trate de questões de relações econômicas e tal, mas se fala de um declínio do ponto de vista cultural, de valores, etc. Então, minha pergunta, Trump é o declínio do Império Americano? O Império Americano está em declínio? Responda, Matias. O Trump não é a causa do declínio americano, mas ele é um sintoma de um tipo de declínio. Eu nem te diria que é uma questão de valores ou de cultura. Sim. Tem algo muito mais específico, né? Em 1945, quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos são a maior potência do mundo e são a maior potência que o mundo já conheceu. Nem Roma, no mundo antigo, tinha uma preeminência e uma dominância como os Estados Unidos tinham no mundo em 45. Sim. De lá para cá, ao longo da Guerra Fria, o poder americano vai crescendo, não diminuindo. E a Guerra Fria, a gente sabe, acaba sendo fria. Porque o outro lado simplesmente implode, a União Soviética. Sim. E a partir daí, os Estados Unidos vivem 30 anos em que eles são uma potência inconteste no sistema internacional. Hegemônica mesmo. Hegemônica mesmo, a ponto de poder se dar ao luxo, à pachorra, de ter uma política externa estúpida. Por exemplo, ir à guerra contra quem não representa ameaça. E chafurdar na lama. Você está falando da guerra do Iraque. Há um custo gigantesco para o Iraque, um custo gigantesco para o mundo. Talvez antes mesmo no Vietnã. É uma guerra que é absolutamente desnecessária, que não tem lógica alguma, mas pode se dar ao luxo de ter esse capricho. De lá para cá, a coisa mudou, porque agora tem duas outras grandes potências no mundo. Uma é a Rússia e a outra é a China. Os Estados Unidos ainda são muito mais poderosos do que Rússia e China. No entanto, Rússia e China conseguem fazer algo que ninguém conseguia fazer desde a Guerra Fria, que é negar aos Estados Unidos a hegemonia na Europa do Leste e na Ásia. E este é o mundo novo. Então, em termos de poder, o Trump é o primeiro sintoma do declínio do poder americano. Quer dizer, durante algum tempo parecia que o Francis Fukuyama estava certo. É o fim da história, são os Estados Unidos, a potência hegemônica, e nós vemos hoje que não. Em parte pelo êxito do que foi a hegemonia americana, porque no auge da hegemonia americana, o presidente Clinton, no início da década de 2000, lança como grande projeto trazer a China para dentro deste mundo hegemônico, abrindo a China para o capitalismo, trazendo a China para a Organização Mundial do Comércio. E o efeito disso é o enriquecimento da China. A China começa a tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza, transformando a China numa grande potência, que no ano 2000 ninguém imaginava que fosse acontecer. Professor, me permita, desculpe interrompê-lo, se eu interrompi, continue. Mas talvez não pudéssemos dizer, e aí essa é a minha pergunta, que o primeiro sintoma do declínio do Império Americano é um encolhimento da sua classe média. Porque me parece, e a cultura americana ela é muito penetrante, né? Nós todos não podemos dizer que estamos indo, de certa forma, imunes à cultura americana, né? Tudo que
que me remete à cultura americana, à cultura cinematográfica americana, à cultura literária americana, remete a uma classe média muito poderosa. Né? Um lugar onde há a possibilidade de ter coisas. Né? Coisas que todo mundo gostaria de ter. Uma casa, carro, viagem, fartura. Né? Essa ideia churrasco de hambúrguer. Churrasco de hambúrguer e por diante. Essa ideia de classe média. Né? Quando a gente fala de China, né? de muita gente saindo da linha de pobreza e tendo acesso a coisas, nós estamos falando da formação de uma classe média. De uma classe média que se forma na China, mas que mingua nos Estados Unidos. E que se convola naquilo que nós falamos no programa anterior, ou numa conversa antecedente à sua, que era uma população de nômades, uma população de pessoas sem era nem beira, que não estão completamente desprovidas de coisas e de meios, mas que estão longe de ter a organização de uma classe média, de ter renda, de ter trabalho. Do filme Nomadland que a gente citou. Filme de Nomadland, excelente. Que é maravilhoso. O Trump, talvez muito mais do que um sintoma desse declínio, é uma resposta a esse declínio, uma tentativa de resposta a esse declínio. E aqui eu quero fazer um paralelo com a Argentina, que é algo que lhe é caro e que, né? O Trump é uma figura da direita alternativa que promete uma resposta ao debacle da classe média. Assim como Milei na Argentina, uma figura da direita alternativa, promete uma resposta rápida ao debacle, eu não diria da classe média, mas talvez da classe média argentina. Né? A pobreza na Argentina ganha contornos impensáveis. E o Trump hoje, quando eu digo hoje, não no dia em que esse programa será exibido, mas hoje ele disse num post que fez, tenham paciência. É a primeira vez em que ele pede paciência. O Milei tem pedido paciência e contado com paciência do povo argentino. Até quando vai a paciência? Excelente. Olha, em primeiro lugar, eu concordo absolutamente com você que o que sustenta a hegemonia americana na origem é o surgimento da classe média. Essa é a revolução que o Roosevelt cria na década de 30, quando ele monta uma coalizão política que consegue criar as bases mínimas para você ter uma sociedade que é essencialmente de ascensão social, centrada numa classe média sólida. E isso vinga da década de 30 até a década de 90. Um dos efeitos do momento unipolar da década de 90, do momento do Fukuyama, é que o crescimento dos outros passa a ser mais acelerado que o crescimento dos Estados Unidos. E que boa parte dos empregos industriais que haviam forjado essa classe média e dado a essa coalizão política centrista a cola básica, com democratas ou republicanos, começa a se rachar. E o Trump, concordo com você, é uma resposta, um sintoma nesse sentido. Ele é o efeito da erosão dessa coalizão social. Ao passo que isso acontece nos Estados Unidos, no resto do mundo, em desenvolvimento, tem o processo contrário. Não é só a China que tira a gente da pobreza. O Brasil tira a gente da pobreza. A operação... A Índia tira a gente da pobreza. A Ásia toda, né? A ideia, o sentido do lulismo, como o Singer propõe, é a criação de uma coalizão política nova, centrada no surgimento de uma nova classe média, que no nosso caso é muito mais frágil do que a chinesa, porque no nosso caso está centrada num boom de commodities, não em ganhos de produtividade, ao passo que na China está centrada em ganhos de produtividade, não num boom de commodities. Isso revoluciona as relações internacionais e faz com que o chamado sul global, o mundo emergente, comece de fato a aparecer e está muito mais forte. A Argentina, no entanto, vai no contrário dessa tendência. A Argentina era uma sociedade que nunca chegou a ser uma sociedade de classe média, mas era uma sociedade onde a classe média era relevante e a maior parte da população não estava debaixo da linha da pobreza. E durante 50 anos de má gestão econômica da ditadura militar, da última ditadura militar, até a Cristina Kirchner, vive um processo
contínuo de declínio. E não é de um declínio inicial, parcial, é de um declínio estrepitoso. Então, a diferença central entre o Trump e o Milley, ambos reagindo, como você bem coloca, à erosão da classe média, é que o Trump tem muita bala na agulha, ele tem muita capacidade de prometer a essa população que ele vai reverter a situação, e ele tem uma teoria econômica na cabeça, da qual a gente pode discordar, mas ele acredita no mercantilismo, que é uma teoria que tem muitos adeptos, inclusive no Brasil, que não é um país protecionista, que usa muita tarifa à toa. Na Argentina, o público tem muito menos paciência. A Argentina é um país intolerante, onde até a polícia tem medo de sair à rua para reprimir protesta social, porque o país tem o pavio curto. E o gênio do Milley foi ter conseguido, em poucos meses, pegar uma inflação que era persistentemente gigantesca, derrubado ela com muito êxito até agora. Pode ser um desastre? Pode ser um desastre. Eu, pessoalmente, acho que essa não é uma história que termina bem. Mas que ele conseguiu entregar a promessa inicial que o elegeu, que foi derrubar a inflação, sem dúvida. Ele teve sorte porque... com uma brutal estagnação econômica. Com uma economia que é permanentemente ruim, que depende exclusivamente de ciclo de commodity há muito tempo. Então, a população não culpa o Milley por isto, porque é um dado estrutural praticamente. Mas o Milley tem duas sortes, que o Trump também tem. Primeiro, não tem oposição articulada na Argentina. O peronismo, que é a oposição ao Milley, está rachado. Está indo para uma eleição no coração do peronismo, que é a província de Buenos Aires, partido ao meio. Cristina Kirchner com um pedaço e o atual governador de Buenos Aires com outro pedaço. O Trump também não tem oposição. O Partido Democrata está estupefato, ainda está no estupor com o frescor do mandato do Trump e com a celeridade com que o Trump tem passado o trator em cima deles. Ainda não deu tempo dos democratas se levantarem e sacudirem a poeira. Isso eles têm em comum. O Trump tem outra coisa a seu favor, que é que o poder dos Estados Unidos é tão gigantesco que, embora tenha países que vão resistir, e a China está batendo de volta com muita força, tem países que estão entregando o joelho muito rapidamente. Os japoneses estão correndo atrás. A União Europeia está correndo atrás. Os canadenses agora elegeram um sujeito que tem uma retórica e se elegeu num ticket, né, numa proposta programática de resistir, mas a ver a capacidade que o Canadá tem de resistir. O Trump tem esse trunfo. No caso do Milley, ele não tem esse trunfo, mas ele tem outro trunfo, que é o Trump. O Trump acaba de dar um apoio fundamental ao Milley, aprovando o acordo que o Milley queria no Fundo Monetário Internacional, e o Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, anunciou isto em Buenos Aires. Foi colocar azeitona na empada do Milley. Do Milley lá. Muito bom. Very good. A nova direita hoje no Brasil, no mundo, é a tal coisa assim, nós somos antiglobalistas, não é? Porque junto com a globalização veio a globalização dos valores, o globalismo dos valores que destruiu, esse globalismo destruiu a nossa cultura, destruiu a nossa vida. Em última instância, é o russo lá, o Dugin, na versão americana, né? Agora, essa globalização, quando Fukuyama lá fala, né, no fim da história, bom, o capitalismo triunfou e não sei o quê, tinha uma base material, ele não é um estúpido, quer dizer, as cadeias produtivas estão integradas, mundo afora, os empregos industriais dos Estados Unidos caíram porque uma parte está sendo produzida lá fora. A velha história, o iPhone, né? Quanto custaria o iPhone produzido nos Estados Unidos? Vai custar 40 pau. Não, mas aí fica muito caro. Como é que... Quando o Trump vem e faz isso, de algum modo, ele atinge, digamos, o coração da moderna, da contemporânea fase do capitalismo. Dá tempo dessa coisa se reorganizar de modo a isso dar certo? Porque quando a gente olha, parece, bom, vai dar certo para quem? Então, eu até lembrei aqui com o professor Trevisan uma frase do Gianotti, um livro do Gianotti, de Arthur Gianotti, né, uma certa herança marxista, né? A nossa certa herança marxista diz, bom, governantes representam
grupos econômicos, forças econômicas, classes sociais. Quem o Trump representa? Que leitura é essa? Porque, numa primeira mirada, a gente parece a máxima da Dilma. Não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar e perder, vai todo mundo perder, né? Quem vai ganhar? Como é que é isso? Quem ele representa? O Trump representa um eleitor muito descontente com o establishment americano, com a classe política americana. Parte disso vem dos trabalhadores. Esses são aqueles que o elegem, mas não necessariamente quem ele representa. Nós estamos falando de quem é o time de coração do Trump. Acho que essa é a pergunta do Reinaldo. Quem vai ganhar? Qual é o time do coração do Trump? Desculpa te interromper. Não, por favor. Mas uma coisa é óbvio. Quem o elegeu foi aquele ressentido com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas será que o Trump está trabalhando para essa pessoa ou para essas pessoas ou está trabalhando para outros? Você sabe que nessa hora... Não, mas nessa hora, quando a gente ganha porrada, ainda bem que o Matias conhece a gente, porque fala assim, eles interrompem até a resposta no entrevistado. Para nós, a gente não... Não, mas é que a gente... Acho ótimo. Na segunda vez tem mais ousadia, né? Acho ótimo. Matias é nosso amigo, tá? E era até meu fã lá quando ele era criança. Agora ele já não é mais, porque ele já cresceu. Isso aqui é um bate-papo, é uma coisa mais contraída. Acho excelente. Eu chego lá. O Trump conseguiu montar uma maioria eleitoral expressiva. Tá. Ele ganhou com uma margem significativa. Sim. Ele montou uma coalizão ampla. Nessa coalizão tem um monte de gente que o que tem em comum é a infelicidade com a classe política americana. Com republicanos e democratas Sim. que, ao longo dos últimos 40 anos, montaram duas grandes dinastias. A dinastia Clinton e a dinastia Bush. O eleitor do Trump é o cara que quer queimar isso daí. É o sujeito que acha que algo novo é importante. Então, quem que tem ali dentro? Tem o ressentido, com o emprego industrial que foi perdido, o sujeito que não conseguiu acompanhar a transformação tecnológica, sem dúvida tem, mas esse sujeito é muito minoritário. Tem um monte de gente jovem, bem-sucedida, que se beneficiou da globalização e se beneficiou das instituições internacionais que são criticadas pela crítica antiglobalista. O Trump vai conseguir entregar para essas pessoas? Eu tenho convicção de que não. Sim. Que a política econômica do Trump não corre risco de dar certo. No entanto, o Trump é um sujeito que está convicto de que esta teoria econômica vai funcionar. E eu digo a vocês, a gente acha muito estranho ter um país onde tem um presidente que tem a teoria econômica errada na cabeça e insiste nela apesar da evidência empírica apontar na direção contrária? Não, nós conhecemos essa história. Vivemos essa história numerosas vezes. O poder dele é tão imenso porque ele não tem uma oposição capaz de pará-lo, e ao contrário do que ocorreu aqui com o bolsonarismo, não tem uma Corte Suprema, até agora pelo menos, unida o suficiente para pará-lo, E só um que ele parênteses, não avança perca o sem fio. parar. Não perca o fio. Não tem, e eles não têm uma estrutura lá que permite isso, porque a Suprema Corte Americana, a rigor, não faz controle de constitucionalidade. Eles não fazem. Só quando chega lá um teminha, aqui faz. Tudo bem. Ainda Agora, lá tem um monte de checks and balances, de pesos e contrapesos. Aqui também, mas... A Constituição foi desenhada para isso. E lá é mais difícil de ser capturada do que aqui, eu acho, pelo desenho institucional americano. O problema lá é que não tem liderança do outro lado. Não tem nem liderança de juízes, não tem lideranças consagradas no Partido Democrata, e o que tem para resistir é a sociedade civil. É o presidente da Universidade de Harvard quem consegue resistir. Mas calma, porque a gente está no dia 100. Tem muita água para rolar. À medida que ele for fazendo inimigos, e o dia do tarifaço, ele contratou muitos inimigos dentro de casa, porque acontece que o cidadão americano vai começar a pagar mais pelos produtos. A liderança de oposição aparecerá. Ela não está caracterizada ainda. Estamos no primeiro momento da largada. E, em certa dimensão, ele já queimou a largada nesse quesito. Em outras áreas, ele está arrebentando. No quesito imigração, a aprovação dele é altíssima. A aprovação dele, em geral, fora no quesito tarifas, é uma aprovação alta. E em política internacional, ele está fazendo muitas coisas que, pasmem vocês, são coisas que o presidente Lula gostaria que ele fizesse.
como sentar para conversar com Putin. Isso. Por exemplo. E tentar forçar a mão dos ucranianos para ter um cessar-fogo. Por exemplo. Submeteu no dia 28 de fevereiro o Zelensky aquilo que foi um espetáculo grotesco. Né? Foi grotesco, mas ele conseguiu uma coisa: fazer o Zelensky aceitar. Sim. Então teve um encontro agora, há poucos dias, por ocasião do funeral do Papa Francisco, onde eles tiveram um encontro a sós, um encontro muito melhor, coreografado, que o outro não tinha sido, junto ao Zelensky, onde o Zelensky basicamente aceita as condições. O Zelensky entendeu que comprar uma briga com o Trump é perder a guerra. E, portanto, ele vai jogar o jogo. A pergunta importante agora é: o Putin e o Xi Jinping vão ceder ou vão dobrar a aposta para ver do que o Trump realmente é feito? Se ele é suficientemente corajoso de partir para cima deles. Não é claro ainda para mim. Nem que o Putin, nem que o Xi Jinping vão ceder. O Xi Jinping redobrou a aposta nas tarifas e está devolvendo e vai fazer a economia americana sofrer. E o Putin não se comprometeu com cessar-fogo. Até agora, pelo menos. Eu estou gostando da sua linha exploratória sobre as virtudes eventuais da política econômica do Trump, mesmo apostando no seu malogro. Quem está acostumado com briga, e eu estou um pouco acostumado com briga, né? Sou um advogado de contencioso. Jura? Mas eu não gosto de briga, mas estou acostumado. Quem está acostumado com briga, basicamente se vale de uma máxima: se o teu oponente quer algo, faça o contrário. Né? Hoje eu, por acaso, assisti um vídeo, uma reportagem do UOL sobre a feira de carros, a feira automobilística em Xangai. Né? Negócio inacreditável. E era uma feira, a reportagem era sobre os carros chineses. E professor, era incrível. Quer dizer, eu que gosto de carro, era um garoto que era fã de carros, e aí continuo gostando de carros, sou um adulto que gosta de carros. Eu fiquei muito impressionado com a tecnologia dos carros, a qualidade dos carros chineses. Os chineses gostaram desse troço de livre mercado. Eles adoraram esse negócio de livre mercado. Aliás, eles jogaram esse jogo de livre mercado que foi criado pelos americanos com os americanos e ganharam esse jogo de livre mercado. E agora eles não produzem só os produtos que os americanos concebem nos Estados Unidos com valor agregado, porque tem marcas americanas. Eles estão criando suas próprias marcas com valor agregado e tecnologia própria. Eles não são mais só fabricantes, eles são fabricantes. Aliás, me deixou muito impressionado, porque lá pelas tantas o repórter exibe um carro em que o som foi fabricado, o alto-falante foi fabricado pela mesma fábrica do carro. O rádio é a mesma coisa. Ou seja, são empresas absolutamente verticalizadas. Produzem tudo: o motor, a embreagem, a injeção eletrônica, o computador de bordo, o chip e aí por diante. O que o Trump está fazendo, e essa é a minha pergunta, é justamente procurar um enquadramento econômico oposto ao livre mercado, ou seja, recriar uma economia que não é de livre mercado. Isso é possível? Ótimo. O jogo do Trump é muito claro. Apesar do método dele ser maluco, do processo decisório ser muito desorganizado e não ter uma linha clara, avança, recua, se contradiz, volta a avançar, ele tem uma linha que é muito clara. E a linha dele ele entende que o mundo hoje tem 3 grandes potências. Ele entende que a única potência capaz de ombrear com os Estados Unidos é a China, e ele está fazendo tudo o que ele pode e mais para conter o crescimento da China. A primeira coisa é criar uma muralha. Não é um muro de ferro, é um muro de tarifas em volta à China, para tentar segurar o crescimento da China. Porque ele olha para trás e se assusta. A China, a gente achou, poderia ser arrebentada pela pandemia. Não foi. Isso. A China depois poderia ser arrebentada pela inteligência artificial, uma revolução tecnológica de produtividade.
E não foi. Quando se descobriu, na verdade, eles tinham uma coisinha lá que até num primeiro momento pareceu melhor do que o Ocidente tinha conseguido. Exatamente. Então, é exatamente isso que o Vard falou agora. A China conseguiu dar saltos de produtividade na sua economia, saindo de ser uma maquiladora, um México gigantesco, e passando a ser um centro de inovação capitalista na fronteira tecnológica. Não há dúvidas quanto a isso. E isso assusta os Estados Unidos. E com razão assusta os Estados Unidos. Então, a primeira seja pelo coisa... território, seja pela população, seja até pelo modelo político, daqui a pouco a gente fala. E pelo tamanho da ambição. Porque a China se enxerga como uma grande potência. E tem a ambição de recriar uma esfera de influência à sua volta, no leste asiático. E, portanto, toda a política externa do Trump está centrada exclusivamente nisso, em conter a China. Como? Barreiras comerciais para arrebentar a China. Por outro lado, a recriação de uma esfera de influência dos Estados Unidos nas Américas, do Panamá subindo, saindo das Américas, indo para a Groenlândia, assegurando que ele não precisa custear a segurança da Europa e, portanto, fazendo os europeus pagarem pela hegemonia americana na Europa e saindo do Oriente Médio para poder concentrar tropas onde realmente importa, que é na Ásia, que é para poder fazer a contenção militar da China no dia de amanhã, que hoje em dia não parece ser um amanhã muito distante. Não é implausível mais que a nossa geração veja um conflito militar entre Estados Unidos e China. Que se a gente conversasse, tivesse o Reconversa 3 anos atrás, a gente poderia ter alguma dúvida, se nós veríamos. Hoje isso não é mais implausível. Em nome disso, o Trump comete um monte de erros. Mas a orientação geral é reduzir a exposição na Europa, reduzir a exposição no Oriente Médio, se necessário for aceitar a ideia de uma grande Israel, que fará o que fará, os europeus que paguem pela própria segurança, concentrar esforço na China e tentar reduzir o crescimento da economia chinesa. Como ele tem a teoria equivocada na cabeça, eu acho, ele está dando um tiro no pé e ele vai ferir a economia americana antes de ferir a economia chinesa. O que você está dizendo, enfim, é o Polônio falando do Hamlet, né? Como é que é? É maluquete, mas tem método. Há método na loucura. Há método na loucura. E uma das coisas que parecem incompreensíveis, entre as coisas incompreensíveis, está... E isso ninguém consegue entender ou dar uma explicação plausível, porque as pessoas me perguntam, me mandam a pergunta. Mas, hey, por que ele briga com todos os aliados? Cara, eu não sei. Por que ele briga com todos os aliados? Por que ele briga com a Europa? Ele briga com o Canadá? E ele chegou a dizer explicitamente que às vezes os amigos são mais perigosos do que os inimigos. A frase até... Ele não está muito errado. É Maquiavel. Você acha que eu sou perigoso? Não, você é mais que amigo. Ah, então tá. Friends. Cara... O Trump, por quê? Que sentido faz isso? Fez a carreira dele sendo um exímio negociador. O que ele sabe fazer é negociar. E ele tem uma teoria da negociação. A teoria da negociação do Trump está formalizada num livro que um ghostwriter fez para ele na década de 80, chamado A Arte do Negócio, cujo primeiro capítulo sintetiza a teoria da negociação do Trump, que é a seguinte: você não vai para uma negociação da qual você não está disposto a se levantar, virar a mesa na cara da sua contraparte e sair batendo a porta. Você precisa mostrar que você está disposto a perder tudo, se necessário for. Ele está aplicando isso agora. Portanto, a imprensa, eu acho, se equivoca quando caracteriza a política do Trump como transacional, toma lá, dá cá. Não, ele é predatório. Até que ele encontra uma força que ele não consegue dobrar. Você está dizendo, não perco o fio, você está dizendo que ele está indo pro pau mesmo. Ele não está assim, não, vou lá para depois dar uma recuadinha. Não, ele está indo para valer. Ele está indo para valer. Agora, o Trump também não quer perder as eleições de meio período que acontecem logo mais, daqui a 1 ano e meio. Por quê? Se ele consegue vencer as eleições de meio período para o parlamento e ele consegue manter uma maioria republicana na Câmara e no Senado, isso significa que ele vira o
articulador da sua sucessão, que ele terá capacidade de indicar quem será o sucessor dele no Partido Republicano. No entanto, se ele perder essa eleição daqui a 1 ano e meio para o Congresso, ele perde a capacidade, o Partido Republicano começa uma guerra civil para decidir quem será o articulador da sucessão. E o que o Trump não quer é isto. Portanto, ele recuou agora das tarifas. Quando ele percebeu o impacto que o tarifaço teve, ele postergou por 90 dias, começou negociações, mas aí baixou eu sinto para 10%. muito. Ele não tem medo de recuar. Ele não tem medo de recuar. Mas ele também não tem medo de quebrar a mesa. Claro. E a mesa quebrou. Porque agora a desconfiança que tem no setor privado do Trump é irrecuperável. É muito difícil uma grande empresa tomar decisões estratégicas de investimento enquanto este sujeito está no poder. O que ele não leva em conta é que ele só dura 4 anos, a não ser que ele dê um golpe. Mas ele tem 78 anos. Os chineses, o Xi Jinping, está redobrando a aposta porque o Xi Jinping olha para o Trump e vê um problema passageiro. O Xi Jinping não está aqui pelos próximos 4 anos. Ele está aqui para ficar. Aham. E eu acho que... E para o regime deles, ele está aí para a eternidade. Claro. Exatamente. Ele e os seus substitutos. Mas veja, muitos países tomaram essa atitude. O governo brasileiro, corretamente, tomou essa atitude também. Não prossiga. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o governo brasileiro. Foi autoritário? Um pouco. Ligeiramente, mas não me permite. Depois eu volto. Porque porque a tua fala, até agora, me deu a impressão, e aí, para você seguir sobre o governo brasileiro, de que nós estamos ainda mais à margem. Por quê? Porque essa festa é uma festa para a qual nós não temos roupa. E eu vi a fala do presidente Lula sobre se falou ou não, se encontrou ou não com o Trump no velório, no enterro do Papa. E o presidente Lula disse, não, nem vi o Trump. Eu estava falando aqui com a nossa equipe e tal. Mesmo com aquele negócio azul que ele estava, aquele terno, né? Nem vi o Trump. Na realidade, o presidente Lula está propositalmente, pelo menos me parece, tentando errar o Trump. Ou seja, não se encontrar mesmo com o Trump. Não se envolver em qualquer disputa com o Trump. Porque concluiu o seguinte, nós não temos roupa para essa festa. O Trump vai... aliás, eu quero que o Trump me esqueça. Exato. Não é bom estar no radar do Trump. Me permite emendar uma coisa para ele também. Ao mesmo tempo... Ninguém deixa ninguém falar aqui, você viu? Eu estou te entrevistando aqui. Não. Ao mesmo tempo, você não estranha um certo silêncio do Trump, assim? Porque você vê, o Trump... Também não vem para cima da gente. Ele não deu a menor bola para o Bolsonaro. E não tá o Eduardo tá lá se esbafurindo. O Trump tá falando, quem é esse aí? Mas ele também não... cara, bem ou mal, a gente tem uma certa importância na América Latina. Mas o Trump também não... Até agora... Ele deixou a gente quieto. É só nossa irrelevância ou tem algo também não mais vale aí? a pena pro Trump, que Nossa, é uma belíssima coisa, pergunta. hein? Então vamos deixar ele responder até. Vamos lá. Primeiro ponto. Não tem dúvida alguma de que na cosmogonia do Trump, o que importa é China, Rússia e no mundo em desenvolvimento é Índia. São grandes potências ou países que podem virar grande potência no curto prazo. Okay. A gente não está nessa categoria. Tá. Isso não significa que a gente não possa criar problemas e pisar no calo. Portanto, a meu ver, corretamente, o presidente Lula calcula que esta é uma tormenta que pode passar, que não é bom estar no radar dos Estados Unidos, porque se você está no radar, a brutalidade, a diplomacia coercitiva do Trump pode ferir este governo muito. Em que sentido especificamente? O Elon Musk, que é um articulador central do governo Trump, tem uma guerra contratada com a Corte Suprema do Brasil. Sim. O governo Trump apoia o Bolsonaro ou o bolsonarismo nas eleições de 2026. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos tentando organizar a ativa participação do governo Trump no processo eleitoral brasileiro de 2026. Portanto, Lula sabe que para sua capacidade de reeleição é importante ele não comprar uma briga com Trump, porque ele também sabe que se o Trump vier para cima do Brasil, ele não terá opção a não ser seguir a Cláudia Sheinbaum do México, que é se arvorar na bandeira brasileira e resistir. Só que aí com Trump, para fazer isso, você tem de estar disposto a enfrentar um Trump que vai virar mesa na sua cabeça.
Tá bom, mas aí você tá explicando por que o Lula tá evitando o Trump. Mas a pergunta do Reinaldo é boa também. Por que o Trump tá evitando o Lula? Porque o Lula não importa para o Trump. O Trump tá com outro tipo de peixe para fritar. Ele tem outro conjunto de preocupações. Nós somos irrelevantes. Nós somos muito irrelevantes. E notem vocês que tudo que ele precisou fazer... do Brasil. Acreditamos? Mais baiano que argentino. Mais baiano que argentino. Isso é argentino que come acarajé, meu filho. Mas você não acredita em nenhuma forma de... Assim, não há nenhum entendimento conhecido da nossa diplomacia com os Estados Unidos que esteja funcionando. Reinaldo, não tem nenhuma liderança política brasileira na situação nenhuma Conversando com o governo Trump. Não tem. Eu vi, por exemplo, outro dia foi o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, esteve em Washington, conversas laterais com a OEA, conversa social, a AGU, né? Uhum. Não tem nenhuma conversa Tem uma, para não ser injusto, o vice-presidente Alckmin. Alckmin, sim. Mas não é com o coração da Casa Branca, não é com gente do poder. E isto é um problema. É uma escolha diferente da que o governo Lula fez da primeira vez em 2003, com Bush, vocês se lembrarão. Sim, claro. O Lula ativamente construiu uma relação com Bush ao longo de todo o primeiro mandato. Não é o caso agora. O Lula parece não querer. E isso é ótimo enquanto a gente não estiver no radar. Agora, se a gente entrar no radar, por qualquer motivo, não ter canais de comunicação será custoso. Com Bush até encontrei o ponto G das nossas relações. Você veja, quando traduziram, o Bush regalou o olho assim, não entendeu nada. Mas ele batia na barriga. Eles ficaram amigos. Mas me diga uma coisa. Até agora, aí eu estou pedindo uma coisa judiciosa mesmo. Até agora, estamos agindo bem? Porque, por exemplo... Eu acredito que o sim. Brasil não retalhou, não foi assim, então tá. Então Corretamente. Corretamente não retalhou. Porque a gente não sabe onde isso vai dar. Ele suspendeu tarifas durante 90 dias. Além disso, de todas as tarifas possíveis, a gente recebeu a menor. Isso. Então, foi correto nesse sentido. Até porque não tem razão para ser maior, considerando a conta que ele fez lá de armazém, né? Exato. Né? Agora, se você me pergunta do ponto de vista da estratégia brasileira, eu acho que há um problema, e é um problema grave, que é o fato de que, com o mundo que está se fechando para o comércio, no caso dos Estados Unidos, mas não está se fechando para o comércio no resto do planeta, a gente não está aproveitando essa situação para abrir nosso comércio. A nossa economia é fechada e a consequência perversa disso é que quem paga o pato é o grosso do eleitorado brasileiro, que é pobre ou muito pobre, produzindo uma economia que é persistentemente inflacionária, com nível de produtividade que é uma linha reta. Em vez da gente aproveitar esta crise, que é nefasta, tá? Então, aproveitar a crise é uma expressão um pouco estranha, porque dá um certo tom de otimismo que não devemos ter, porque a crise econômica internacional produzida por Trump é grave. Mas a gente deveria, Reinaldo, estar correndo atrás de comércio livre novo intensamente. E a gente não está. Quando você conversa em Brasília com gente do poder, eles podem te dizer, não, talvez tenha agora uma chance de avançarmos com acordo com a União Europeia. É ótimo que a gente avance com acordo com a União Europeia, mas este é um acordo negociado 3 décadas atrás, que é um acordo do século XX, não é um acordo do século XXI. A gente deveria estar abrindo comércio na Ásia loucamente, porque a gente tem um problema estratégico importante, que é que a nossa dependência da China fugiu ao controle. A gente exporta para os Estados Unidos muito menos do que a gente exporta para a China. Sim. A gente exporta para a China quase 30% da nossa pauta exportadora, concentrada em produtos que entram em uma mão, de baixíssimo valor agregado. Isso dá à China e representa poder... 1/3 da balança comercial, um pouco mais. Isso dá à China um poder sobre o Brasil que é descomunal e deixa o Brasil preso ao crescimento do PIB chinês. Portanto, um ano em que o PIB chinês não cresce
tem um efeito cascata não só sobre a economia brasileira, mas sobre o ciclo político de prefeitos, deputados e governadores no Brasil, que é brutal. A gente não pode ter 30% da nossa pauta dependente de um sistema político onde o chefe manda fechar comércio, onde se a embaixada quer te punir, fecha comércio para um produto escolhido estrategicamente e ferra uma cadeia de valor inteira. A gente tem de abrir comércio com a Ásia, celeremente. E a gente não está fazendo isso, tem oposição enorme da indústria brasileira à abertura comercial com a Ásia, porque o nosso DNA também é protecionista, que nem o Trump. Os americanos vão passar a pagar o custo que o brasileiro paga há muito tempo, que é uma economia com inflação alta, baixa produtividade, porque não compete internacionalmente. A gente chegou a tocar nesse assunto na sua primeira jornada aqui, né? Ele vai ser contra. A gente convidou alguém que é meio contra algumas teses nossas aqui. A gente continua? Mas a gente tem feito isso. Talvez nós sejamos mais pluralistas do que os nossos algozes gostariam. Estamos fazendo brincadeira com o nosso amigo aqui. Depois a gente vai jantar ainda. Olha que delícia. Deixa eu fazer uma pergunta. A nossa indústria já representou 30% do nosso PIB e hoje deve estar em torno de 11, 12, né? Continua a ser, os empregos industriais continuam a ser aqueles que mais pagam, né? Um peso que o nosso agro tem na balança, etc, ainda gera empregos que pagam muito pouco. Essa abertura, eu estou entendendo, ela não vai ser nas commodities, porque aí a gente já estamos no jogo. Como é que a gente faz para ter uma indústria ainda brasileira? A gente não pode dilapidar a nossa base industrial? Se você fizer uma abertura brutal, não estratégica, sem dúvida. Tá. Mas eu vou te dizer o que vai Por onde acontecer. seria? Vamos lá. Chego lá, mas vou te dizer o que vai estar acontecendo agora. A China tem excesso de produtos que não consegue mais colocar no mercado americano e com dificuldade no mercado, crescente dificuldade no mercado europeu. Uhum. Esses produtos vêm para cá. Então, pega o caso de pneus. O Brasil tem uma indústria brasileira de pneus. No entanto, o pneu que a China joga aqui, chega aqui o produto finalizado mais barato do que a matéria-prima que a indústria brasileira precisa pagar para poder fazer o produto. Não tem chance. O protecionismo não vai nos salvar disso. Okay. Então, você precisa fazer uma abertura estratégica, que significa o quê? Uma abertura estratégica? Significa que é uma abertura voltada para ganhos de produtividade da economia brasileira e do trabalhador brasileiro em setores que progressivamente vão se abrindo com a ajuda do governo, com compensações do governo, investindo pesadamente em ganhos de produtividade. Mas o nosso sistema de ganho de produtividade é muito ruim, porque o nosso sistema educacional é muito ruim em todos os níveis de renda no Brasil. Então, se você pega a nossa performance no exame PISA de educação, você vê que o Brasil começou a investir pesadamente em educação, o gasto é uma curva ascendente e a nossa performance no exame é uma linha reta. Por quê? A gente não consegue ganhar produtividade. E isso é, em grande medida, produto de uma economia que ainda é fechada. Portanto, abrir a economia de maneira inteligente, não estou falando... Ou de um modelo de educação que está totalmente errado, né? E aí começa a discussão nacional que a gente deveria ter, mas que a gente não está tendo. Então, eu dou muitas graças ao governo por não bater no bongô da retaliação. Sim. Agora, neste momento. Isso dito, o Congresso aprovou uma lei de retaliação que dá ao governo o instrumento necessário para, se o governo achar por bem, retaliar, o que está ótimo. Sim. Mas eu acho que a postura do governo, que era essa questão inicial, né, de não sair bradando contra o Trump, está corretíssima. E a gente vê isso agora na cúpula dos BRICS, que está vendo. Sim. Onde tem pontos hipersensíveis e a diplomacia brasileira põe panos quentes. Eu acho que isso é correto. É a atitude correta por enquanto, pelo menos. Professor, tudo que o senhor tem falado é um vaticínio evidente. A China vai ganhar, os Estados Unidos vão perder. A estratégia do Trump não vai dar certo. O senhor disse isso algumas vezes na sua fala. E os chineses estão no caminho da virtude. Eu li há alguns anos, e estava aqui procurando, enquanto vocês falavam, um livro
que é assustadoramente... que vem se aproximando de nós assustadoramente. Premonitório. Premonitório. Cujo título é Destined for War. E o subtítulo, ou seja, Destinados à Guerra. E o subtítulo é Can America and China Escape Thucydides' Trap? Thucydides' Trap é uma alusão à Guerra do Peloponeso. Sim, do Graham Allison, professor da Universidade de Harvard. Do Graham Allison, professor da Universidade de Harvard, alvejada por Trump nos últimos dias, por se opor às políticas do Trump. Basicamente é o seguinte, nós temos uma potência hegemônica decadente, que é a primeira pergunta feita pelo Reinaldo, e belíssimamente respondida por você. Economicamente decadente, perdeu o jogo que criou, ou seja, criou um jogo de xadrez e está perdendo o jogo de xadrez renitentemente para o seu oponente. Perdeu para as próprias regras. Perdeu para as próprias regras, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, como disse o professor Leonardo Trevisan, investe $1 trilhão todo ano em armamentos, em defesa. E, ao mesmo tempo, tem do outro lado uma potência hegemônica emergente que vai ganhar a guerra e que... a guerra econômica, né? E que também está investindo muito dinheiro em armamentos numa relação com a China, com a Rússia, que é uma potência militar. Isso vai acabar bem ou vai acabar mal? Eu vou te dizer o seguinte, a China tem... O senhor que tem feito vaticínios, faça o vaticínio. A China tem todos os trunfos que você mencionou, sem dúvida. Mas ela tem um grande problema, que ela tem um sistema político que atenta contra o êxito no longo prazo. Porque é um sistema político concentrado em um líder contra o qual não tem peso e contrapeso. Portanto, as apostas da China podem dar muito certo, mas quando dão errado, sai de baixo. Quando o governo chinês produz uma bolha imobiliária, se ela estoura, pode ter um problema. E não tem o contraditório no sistema político chinês. Portanto, eu acho que é arriscado demais ficar comprado exclusivamente em China. Porque a China tem uma fragilidade de origem, que é este sistema político. E a gente aprendeu que ditaduras, no longo prazo, produzem má governança econômica. Claro que o longo prazo da China é longuíssimo prazo. Ela está produzindo êxito econômico desde a década de 90. Mas o senhor acredita mesmo que a China é uma ditadura? Eu não tenho a menor dúvida, ela é uma ditadura. Com um bilhão e meio de pessoas? Unipersonalista. Ela é uma ditadura. Ela era um regime autoritário até o Xi Jinping, com pesos e contrapesos, dentro de um sistema político que parece um kabuki, ou seja, né, aquela poesia deliciosa japonesa que de repente cai o morto e você não sabe quem matou. E não é mais assim. O Xi Jinping concentrou poder. E processos de concentração de poder geralmente geram ineficiência econômica, no médio e no longo prazo. Portanto, eu não ficaria totalmente comprado em China. Eu também não descartaria a capacidade dos Estados Unidos de ganhar uma guerra. Os Estados Unidos estão montando um sistema... econômica ou militar? Militar. Uma guerra, uma coalizão formidável militar na Ásia. Os Estados Unidos estão transformando a Índia num aliado, o Japão é um aliado, a Coreia do Sul é aliada, a Austrália virou aliada. Isto não é trivial, não será fácil para a China ganhar militarmente. E vou dizer outra coisa para vocês. Eu acredito que a teoria econômica do Trump está errada, mas quem sou eu na fila do pão? E se a teoria econômica do Trump estiver correta? E se nos próximos 5 anos houver reindustrialização dos Estados Unidos? E se a Companhia Siderúrgica Nacional do Brasil decidir, na real, começar a produzir viga de aço nos Estados Unidos, junto com muitas outras empresas? Eu acho que está errado. Os livros de teoria econômica que eu li me dizem que aquilo não tem risco de dar certo. Mas eu posso estar errado. A gente não sabe. Me diz uma coisa, é muito estúpido a gente pensar que o sistema político centralizado chinês
facilita tomadas de decisão, até porque depende menos da opinião pública, e, portanto, pode impor soluções, que nos Estados Unidos, porque eu estou falando assim, nós vimos Trump, quando você viu os juros dos títulos americanos dispararam, ele olhou o mercado, né? O mercado virou porta-voz da democracia, né? Não tinha Congresso, juíza presa, que mandaram prender o juiz, Suprema Corte entregue, fazendo tudo que é, as universidades, as grandes, exceção feita a Harvard, de joelhos, né? As big techs de joelhos, uma parte da imprensa de joelhos, li no dia em que estamos falando, os grandes escritórios de advocacia, a maior parte deles de advogando de graça, assim, e foi curioso, porque é para o presidente e para o governo americano. Para o presidente parece que assim, mesmo as ações criminais, estão falando, não, deixa que a gente faz de graça, né? De repente os mercados viraram o locus da democracia, porque falaram assim, mal, meu filho, título agora eu vou querer mais retorno para esse título aí. Ele viu o título disparar, ele falou, opa, e aí ele recua. E aí, ai, não, todo mundo, um monte de taxa, vai tudo para 10%, está suspenso por 90 dias. Porque ele tem ali um sistema que pode interferir nele. Na China, menos. O sistema chinês não é mais, digamos, garantidor da continuidade de uma guerra do que o contrário? Da guerra comercial, digo? Eu vou discordar de você. Sim. Pelo seguinte motivo. É verdade que o sistema político chinês não depende de eleitores. Sim. Mas ele depende da opinião pública. Tá. As decisões econômicas do Xi Jinping são de olho na opinião pública. Porque uma ditadura tem um problema enorme para apreciar como está na fita. Porque ela não tem como mensurar com precisão como ela está na fita. Tá. E, portanto, ela tem pânico do momento em que vira e a opinião pública se volta contra ela. A experiência pregressa da China com um sistema unipessoal de gestão econômica é desastrosa. É o grande salto para o futuro do mal. Do mal. Que deu no que deu. Centenas de milhões de pessoas na fome. Portanto, o sistema que havia pré-Xi Jinping era um sistema que funcionava bem, porque era um condomínio de hierarcas do partido, com representação regional, que operavam o capitalismo chinês. Agora o capitalismo chinês ficou muito mais sofisticado e os pesos e contrapesos em volta ao presidente desapareceram. É o Xi Jinping. E se o Xi Jinping desenvolve uma teoria equivocada, não acontece como o Trump, que você passa a ter uma gritaria e o cara precisa recuar. Entendi. No caso dele, errar é muito mais perigoso. No caso do Trump, você erra, o mercado vai lá. Os mercados vão lá e falam, recua. Não, mas Na casa da China, não. Não, mas pera. Você erra e ninguém fala. Espera lá. Desculpa. Porque vai discordar de nós dois? Não, vou discordar de nós dois. Por quê? Porque a China tem uma burocracia de Estado muito sofisticada e eficiente. Por exemplo, tem 50 mil economistas chineses trabalhando para o Estado. São 50 mil economistas chineses trabalhando para o Estado. É verdade, mas uma burocracia sofisticada precisa resistir o capricho do chefe. Não, tudo bem. O deep state do Trump. E na China, esse pessoal tem medo. Nós temos evidências de que o Xi Jinping tem tomado decisões à revelia da sua burocracia ultra eficiente. Temos muita evidência. Por exemplo, todo o processo do Xi Jinping de purga dos quadros do partido... Vai ser político, não é econômico. É político. Mas ele não foi feito numa composição com a grande burocracia do Estado chinês. Em política econômica, todo o processo de decisão sobre como lidar com a pandemia rachou a opinião dos economistas do governo. A opinião dos economistas do governo chinês não é unânime.
Porque não tem como ser unânime, porque ninguém tem uma bola de cristal, nem o Xi Jinping. São apostas que ele vai fazendo. E se essas apostas são feitas num grupo, numa mesa, onde você tem pessoas de confiança que podem fazer o contraditório, que nem aqui no Reconversa, onde você pode dizer, vou discordar de vocês dois, a qualidade da decisão Mas a pessoa que discorda é de pior. nós dois, você sabe o que acontece. Né? Volta! Volta. Mas ainda sobre isso, então vamos lá. A impressão que a gente tem é que o Xi, por enquanto, está mais acertando do que errando. É isso, ou não? É isso. No quesito específico de lidar com Trump, claramente ele está acertando. Tá. Ele não se ajoelhou, ele está redobrando a aposta, ele vai fazer a economia americana sofrer e ele está tentando abrir a conversa. Daí a expansão dos BRICS, daí o impulso dele para diversificar as suas relações, daí o impulso do Xi de melhorar a sua relação com a Índia, Provocar, hein? de melhorar a sua relação com o Japão, de melhorar a sua relação com a Coreia do Sul. A política externa chinesa está numa fase de enorme criatividade. Agora, isso é feito em função de medo. Porque as decisões do Trump vão fazer a economia chinesa sofrer também. Sim. E o Xi ainda não começou a enfrentar o problema que ele vai ter, que é a reação dos Brasis da vida, que vão começar a reclamar da invasão de produtos chineses Isso sim. dumped no mercado desses países. Portanto, para o Xi também estamos na primeira rodada do É o jogo. primeiro round. Mas hoje, e essa é a minha provocação, o Xi é Milton, Adam Smith e Ricardo, ou seja, é os economistas clássicos, o Milton Friedman, né? Os economistas de mercado, da escola de Chicago, por assim dizer. Hoje, a China é a escola de Chicago por oposição aos Estados Unidos, que são Campinas. keynesianos, eles vieram aqui. Né? Isso foi uma provocação. Sacanagem. Não, depois ele que se vira. Se vira, com o Beluso. Assim, ele tá falando assim, com o João Manuel, Unicamp, se vira. desenvolvimentista e tal, e lá tá China, escola de Chicago. Hoje o Trump é Keynes, o Trump é pior. É aquele, como é que é o nome daquele francês? Mercantilista? O Trump Não. Keynes, o Keynes se Keynes é revira no sofisticado, túmulo. né? Muito sofisticado. Keynes muito Como é que é o nome sofisticado. daquele francês que fez a teoria que a economia é como a circulação do corpo? Como é que é o nome? É o mercantilista por excelência? Caramba, o francês. Tem um francês. É o economista do mercantilismo. O Colbert? Colbert. Ministro da Economia da França A aposta do Clinton, da qual a gente falava, vamos tirar a China do comunismo, trazê-la para o capitalismo, e não só para o capitalismo, mas também para o ordenamento internacional liberal, baseado em regras orientadas para o liberalismo econômico. ou do Kissinger? O que é do Clinton, essa ideia de que se você abre a China para o capitalismo, ela vai comprar o pacote político da hegemonia americana, Sim. centrada em regras liberais. Isso A funcionou. visão tipicamente democrata de que eles aderirão ao nosso sistema, Isso. claro. O Kissinger não tinha essa ambição. O Kissinger tinha outra ambição. O Kissinger não queria que a União Soviética e a China estivessem juntas. Ele queria dividir as duas. E ele achava, corretamente, que se ele se aproximasse da China, a China abandonaria a União Soviética. E dividiu. O Trump está tentando fazer o mesmo agora de maneira reversa com a Rússia. O Trump não quer que Rússia e China estejam juntas e, portanto, ele está estendendo uma mão para o Putin. Porque ele aposta que se ele estender uma mão para o Putin tem mais interesse de fazer parceria com os Estados Unidos do que com a China. Essa é a aposta do Trump. A ver se vai dar certo. Tem muita chance de dar certo. Porque a gente não pode se esquecer que a relação histórica de China e Rússia não é boa. E eles dividem a maior fronteira terrestre do planeta. Não é uma relação simples. E à medida que o Putin fica mais dependente do Xi Jinping, que a economia russa fica mais dependente da China, a Rússia perde força. Então pode ser que a proposta do Trump tenha apelo
para a Rússia no médio prazo. Bicho, esse cara é um trampista em confesso. Mentira. Benza a Deus. Isso explicaria o fato de que o Trump olha de maneira hostil para a OTAN, por exemplo, e no fim das contas ele dá razão prática ao Putin. Está dizendo que, em última instância, parece que o Trump pergunta o que a OTAN foi fazer lá? Por que não ficou onde estava combinado antes? Né? Por que chegou ali na beira? De algum modo, ele reconhece, digamos assim, legitimidade aos pleitos do Trump. Do Putin. Do Putin. Certamente. Agora, deixa eu fazer eu vou fazer uma mini discordância com você. Eu não acredito que o Trump odeie a OTAN. Ele considera que a OTAN cometeu um erro ao tentar trazer a Ucrânia para dentro, porque a Ucrânia é a esfera de influência russa e não é para mexer nisso. Ia dar M. E ele trabalha um pouco... Aliás, ele diz, ele trabalha um pouco a ideia dos quintais, né? Pouco não. Ele é o homem dos quintais. Ele é o homem dos quintais. Esse não era nosso. Exato. Mas eu não acho que ele seja hostil à OTAN. Ele é hostil aos Estados Unidos terem de pagar a conta da hegemonia dos Estados Unidos na Europa. Se os europeus querem proteção americana, eles que paguem por essa proteção. E isso, gente, temos de reconhecer, está dando certo. Não só tem lógica, está dando certo. Estão chamando novamente. Os europeus estão começando a pagar a conta. A Alemanha acaba de fazer um anúncio de investimentos em defesa e segurança que, a valor presente, são maiores do que os investimentos que ela fez para reincorporar a Alemanha Oriental. Mas isso depois deu na do Segunda fim. Guerra, né? Isso, ao fim e ao cabo, antes dos Estados Unidos assumirem a posição hegemônica pós-45, deu na Segunda Guerra. Sem dúvida. Esse é o grande problema do sistema que temos hoje. Toda a literatura especializada, toda, sem exceção, conclui que sistemas multipolares, ou seja, onde tem mais de duas grandes potências, são os sistemas mais instáveis que tem. Os Estados Unidos pagaram a conta da proteção da Europa para que eles tivessem estilingue. E para que o sistema não tivesse muitas grandes potências, só tivesse duas, que é o sistema mais estável que tem. O período pré-Segunda Guerra Mundial era um período multipolar que nem agora. Altamente perigoso, altamente volátil, onde a possibilidade de uma guerra entre as grandes potências não é implausível, como dizíamos há pouco. Sim. E, eventualmente, por alguma questão lateral meio abobada, mas que, de qualquer modo, a tensão é tão grande que tudo pode dar errado. Absolutamente, que é o perigo que a gente tem hoje. Estados Unidos e Rússia não se conversam sobre os arsenais nucleares de cada um pela primeira vez desde a década de 70 agora. China e Estados Unidos não se conversam sobre nada. Apesar do Trump nos últimos dias dizer que conversou com Xi, é mentira. Pelo menos os chineses dizem que é mentira. Não há diálogo entre as grandes potências. E isso significa que uma faísca qualquer, por uma besteira, porque um avião espião caiu no território do outro, foi abatido no território do outro, isso pode gerar uma escalada que ninguém tem como controlar. Quando você porque o maluco decide matar o arquiduque, aí... Exato. Isso. Exato. É um rastilho de pólvora. Você precisa, quando você tem muitas grandes potências, de um conluio das grandes potências, de um concerto entre as grandes potências. Elas precisam ter canal de comunicação azeitado. Por isso, nesse sentido, a decisão do Trump de começar a conversar com Putin e assinar algum tipo de acordo com ele deve ser bem-vinda. Apesar disso ser nefasto do ponto de vista da Ucrânia, porque significa entregar a Ucrânia de bandeja para a Rússia, o custo de Washington e Moscou não se conversarem é excessivamente alto para todo o planeta. Que nem é excessivamente alto o custo de Washington e Pequim não se conversarem. Esse é o grande risco que a gente tem hoje, que a multipolaridade é instável e ela precisa de mecanismos de estabilização. Você sabe que o que você está falando, professor, me leva a crer uma coisa que quando eu estava na faculdade de Direito, na Largo São Francisco, alguns diziam, e eu custava acreditar, que os mecanismos institucionais do multilateralismo, ou seja, os mecanismos, as instituições do direito internacional público pós-Segunda Guerra, são enfeites. Ou seja, a ONU é um enfeite, a OEA é um enfeite, enfim.
ao fim e ao cabo, essas instituições que nós criamos e às quais nós depositamos alguma confiança de que seriam capazes de conter os países, as nações, os seus ímpetos, não foram capazes de conter os Estados Unidos, dizendo que havia armas de destruição em massa no Iraque, e talvez não sejam, certamente não serão capazes de conter essas novas potências hegemônicas por oposição à velha potência hegemônica. Nessa disputa que pode deixar de ser econômica a qualquer tempo e se tornar uma disputa bélica. Deixa eu te dar minha perspectiva sobre isso. Você tem razão absoluta que quando uma grande potência encasqueta com um tema, ela pode quebrar o direito internacional e ignorar organismos internacionais sem problema. Você tem razão. Mas para cada decisão dos Estados Unidos de invadir o Iraque, tem um monte de decisões que não chegam às primeiras páginas dos jornais em que os países, as grandes potências, seguem as regras do jogo. Porque interessa a elas poder violá-las, mas interessa a elas que as regras existam. Claro. Porque se uma grande potência começa a sistematicamente quebrar regras, as outras fazem o mesmo e de repente você não tem mais regra. Isso, virou faróis caboclo. Então, eu não diria que essas organizações são irrelevantes. Ao contrário, hoje em dia, obrigado pela existência do Conselho de Segurança. É o único lugar onde os Estados Unidos, China e Rússia conseguem se encontram para conversar. É fundamental ter essas instituições, que eu concordo, são minimalistas, são frágeis. Pensa assim, elas são uma finíssima camada de verniz. Que pode quebrar. Mas como a gente sabe, neste estúdio belíssimo, é melhor do que nada. Finas camadas de verniz fazem toda a diferença. É melhor que nada, claro. Né? O produto alternativo é muito ruim. Então, eu sou muito respeitoso das organizações internacionais. A pergunta que a gente precisa se fazer é, nos próximos 30 anos, essas instituições desenhadas em 45 dão conta ou não dão conta? A proposta brasileira é alargar os membros permanentes do Conselho de Segurança. É suficiente isso para o mundo do século XXI? Provavelmente não. Mas qual é o desenho? Essa é a conversa que a gente precisa ter. E que a gente não está tendo. E eu dou um exemplo para vocês. Na América Latina, na moita, Estados Unidos e China cooperam bastante. O que chega às páginas dos jornais é o Trump enxotando os chineses para fora do Panamá, que é verdade. E ele o fez com a diplomacia coercitiva que lhe é característica. No entanto, a China apoia o governo Milei loucamente. A viabilidade financeira do governo Milei depende da China. E depende também dos Estados Unidos. China e Estados Unidos, no caso argentino, operam juntos. É realpolitik. A China no Brasil não compra uma briga com os Estados Unidos. Ela detém 30% da distribuição de energia elétrica, comprou postos do pré-sal e está tudo bem. No Porto do Peru deu problema, mas no Porto do Uruguai, nem tanto. A China entendeu que continuar apoiando a Venezuela era jogar dinheiro fora. E ela recuou sozinha. E a China entendeu perfeitamente que ela pode apoiar em foros multilaterais Cuba, mas que não vale a pena comprar uma briga com os Estados Unidos em nome de Cuba. Portanto, a China na América Latina opera de maneira cuidadosa, sofisticada, tem uma diplomacia absolutamente profissional. As embaixadas estão cheias de diplomatas. Eles falam português, falam espanhol, operam nos países. A embaixada chinesa consegue operar com governadores de estado com uma sofisticação que nenhuma outra embaixada estrangeira consegue, sem comprar briga com os Estados Unidos. Então, na América Latina, a gente tem um exemplo do que poderia ser uma composição estável, pacífica, de um mundo onde tem muitas grandes potências. Posso fazer um break aqui, um break, né? Do break do samba. Você disse, nós somos insignificantes nesse balanço de poder. Mas quando o Trump estava anunciando o tarifaço, o presidente Lula foi ao Paraguai, você se lembra disso? Se reuniu com vários presidentes de países latino-americanos. A minha leitura é que ele estava tentando demonstrar uma proeminência, uma liderança na América Latina. Por coincidência ou não, o Trump aplicou ao Brasil uma tarifa módica. Ou seja,
dos males o menor. Isso representa, e aí, para voltar à questão, o reconhecimento de que nós temos uma liderança na América Latina e que podemos dar trabalho por aqui? De jeito nenhum. Não existe a percepção em Washington que o Brasil exerce liderança regional e não existe essa percepção nas capitais da região. Ou seja, o Lula de 2025 não é o Lula de 2005. Não é o Lula da Unasul, da expansão do Mercosul. Não é isso. Por vários motivos, né? Porque o Brasil se queimou muito na sua região com a Lava Jato. A Lava Jato produziu a queda de governos na região, suicídio de ex-presidentes na região, queimou o nome de grandes empresas multinacionais de origem brasileira. Além disso, a grande aposta brasileira... A desgraça não era só aquela que a gente conhecia, tem mais. A grande aposta brasileira na região, que foi a Unasul, não resistiu às divisões internas. O Mercosul não resistiu a divisões internas, não conseguiu produzir o que ele deveria produzir, que é crescimento econômico, e de quebra terminou servindo como escudo protetor para o processo de autocratização da Venezuela. Portanto, existe uma percepção de que as apostas grandes do Lula na América do Sul não vingaram. E o terceiro Lula não conseguiu montar uma coalizão com governos de esquerda na região. A relação com Petro na Colômbia, péssima. A relação com Boric no Chile, primeiro péssima, depois fria. E a relação com a Venezuela, destrambelhada e colapsou, a ponto do Lula vetar a entrada da Venezuela nos BRICS, o que seria impensável em outras condições. Ou seja, a diplomacia regional do Brasil está muito machucada, ela está muito ferida. E o desafio que o Brasil tem na região mudou. O grande desafio do Brasil na América do Sul hoje, para além da integração econômica, que é um grande obstáculo e continuamos sendo um país fechado, é o crime organizado transnacional. O Brasil de 2025 se parece muito mais ao México do que o Brasil de 2005. E a gente não tem uma política para lidar com esse problema. A gente não tem uma estratégia, não tem sequer um diagnóstico de como começar a lidar com esse problema. O Marcelo Godoy, do Estado de São Paulo, está fazendo uma série de matérias sobre um vazamento de mensagens trocadas pelo PCC e pela Andrangheta. Sim. É um fenômeno, porque nos ensina o que é a economia política do crime organizado brasileiro hoje, que ganha força, que penetra o Estado, que permite eleger deputados e senadores com dinheiro do crime. A direção do trânsito do Brasil na América do Sul não é boa, é ruim. Portanto, eu não acho que tenha ninguém que acredita que a gente é líder, nem sequer a gente. Tanto é que o governo não está fazendo um esforço genuíno, sistemático, de exercício da liderança regional, né? Uma resposta difícil de contrapor. Não tem como contrapor. E essa é a questão. E nós sabemos, e temos insistido há muito tempo nessa questão do crime organizado. E também não adianta falar assim, mas é que a oposição está preocupada com isso. Também não está, né? Senão não ia fazer medidas que liberam a entrada de armas no Brasil sem controle. Papel do Brasil nos BRICS. Que papel os BRICS podem jogar nessa história toda? O Brasil está tentando, ali nos BRICS, assim, não vamos ser palco para que a China trave aqui, neste ambiente, a sua guerra contra os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um papel nesse BRICS. Posso fazer Sim, claro. Eu fiquei muito impressionado com a visita do Xi Jinping à sede dos BRICS, do Banco dos BRICS, a visita do Xi Jinping à presidenta Dilma Rousseff. E muito intrigado com aquilo. Certamente você deve ter uma resposta para isso. Vai na linha da pergunta do Renato. Beleza. Os BRICS estão atravessando uma batalha campal dentro deles. E a batalha é a seguinte: o BRICS nasceu em 2009 como um grupo de economias emergentes cujo objetivo era acabar com o mundo unipolar da hegemonia americana. Sim. Não indo para a guerra com os Estados Unidos, mas desconcentrando o poder do mundo, aumentando, nem que fosse um pouquinho, o grau de multipolaridade do mundo. Este projeto vingou.
Não por causa dos BRICS, mas porque a China despontou como grande potência e porque em 2014 o Putin tomou a decisão de negar a hegemonia americana na Europa, ocupando a Crimeia. Portanto, os BRICS começaram a ganhar uma projeção que não tinham antes, mas uma projeção que no Ocidente é negativa. É visto como um grupo dominado pela China, como um projeto chinês de conquistar o apoio do chamado Sul Global. O Brasil sempre operou para que o BRICS não fosse isso. Para que o BRICS fosse uma força de moderação nas relações internacionais, um foro onde países que normalmente não têm voz pudessem ter voz, produzindo uma coalizão capaz de mostrar ao mundo que o Brasil joga com pesos pesados. É uma oportunidade para o chefe de governo do Brasil estar lado a lado com o presidente da China ou o presidente da Rússia. Essa ideia, essa tensão entre um projeto chinês e a visão brasileira para os BRICS ficou radicalizada quando da expansão dos BRICS no ano passado. Que a China tratorou em cima do Brasil e que o Brasil não teve como resistir. E aconteceu essa expansão. Esta expansão está criando dinâmicas novas dentro dos BRICS, que são ruins para o Brasil. A gente acaba de ter a última reunião, a reunião de chanceleres dos BRICS, que é preparatória para a cúpula que vai acontecer em 6 de julho de 2025. Não conseguiram fazer um comunicado conjunto no fim da reunião. É verdade. Porque o Egito e a Etiópia brecaram a referência que os BRICS sempre haviam feito a uma reforma do Conselho de Segurança em que o Brasil, junto com a Índia e a África do Sul, teria uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Essa briga não acabou agora, porque a expansão dos BRICS não acabou agora. O projeto chinês para os BRICS é transformar os BRICS no novo foro do Sul Global para o século XXI. É uma sorte de G77. Sob orientação chinesa. O projeto russo para os BRICS é consolidar a muito boa vontade que o chamado Sul Global tem com a Rússia, no contexto da guerra com a Ucrânia. O projeto brasileiro é tentar fazer dos BRICS uma força de moderação, porque o Brasil não quer terminar sendo alvejado com as críticas do Ocidente que vêm contra a China e a Rússia. O Brasil vai conseguir fazer isso somente se o Brasil conseguir montar uma coalizão para valer com a Índia, e com a Etiópia, e com o Egito, e com a Arábia Saudita, se a Arábia Saudita ficar de fato nos BRICS. Não sabemos se isso vai funcionar, mas a briga está dada. E o fato é que você menciona BRICS em qualquer capital europeia ou em Washington, e isto é visto como problema. Você menciona BRICS no Sul Global e isto é celebrado. O BRICS divide águas, ele é polarizador. E a diplomacia brasileira não gosta de entrar numa bola dividida desse tamanho, porque é se colocar no radar do Trump, que a gente vinha dizendo. Não é bom. O que não é bom, não é prudente. Bom. Então vamos ver o que acontece em 6 de julho. A ver se a diplomacia brasileira consegue pôr panos quentes e evitar que saia um comunicado que seja um comunicado que rasga as vestes diante do Trump. E a visita do Xi a Dilma? A visita do Xi a Dilma. É a consagração dessa importância, sem dúvida, para os chineses em relação ao BRICS. A China investiu enormemente no Banco dos BRICS, que é um banco muito bem sucedido. Dilma Rousseff é a líder mais pró-China que a América Latina tem, e dentro do governo brasileiro ela cumpriu o papel de advogar pela China. Ela tentou advogar pela entrada do Brasil na Rota da Seda, e ela é vista em Pequim como uma voz amigável, porque ela é beneficiária do fato de que o banco tem poder econômico e tem poder político. Os russos também adoram, tanto é que, a princípio... O mandato era russo. Exatamente. Sim, é russo. Então, portanto, a Dilma aprendeu a jogar esse jogo muito bem. E o Lula adora que a Dilma esteja na China e que não esteja aqui também. Resolve um monte de problemas para um monte de gente. Agora, a capacidade do Banco dos BRICS se transformar num banco que promove desenvolvimento para valer é uma pergunta em aberto ainda. Né?
Pode vir a ser? Pode vir a ser. Pode dar muito errado? Pode dar muito errado. Esse equilíbrio de até que ponto a China comanda e opera os BRICS hegemonicamente não é trivial. E isso vai fazer o Brasil ser confrontado com uma coisa que a gente nunca confrontou. A gente está acostumado a bradar contra a hegemonia americana. Sim. Só que agora, gente, que a nossa principal dependência econômica é com a China e que a gente está neste grupo, a gente começa a ter pressão por outro lado. O Brasil vai precisar aprender a equilibrar essas coisas. Mas é interessante o que você está falando, professor, porque não me parece que os Estados Unidos estejam tão preocupados que nós sejamos, ou que estejamos nos tornando, pelo menos economicamente, no quintal da China. Basta que a gente ande pelas capitais brasileiras, nós vamos ver a quantidade de chineses que estão por aí, nos restaurantes, nos shopping centers, ou seja, isso era impensável, sei lá, 10 anos atrás. E eu não vejo os Estados Unidos preocupados em competir com essa influência chinesa sobre o Brasil. Eu tenho minhas dúvidas. O primeiro governo Trump, se você se lembra, mandou para cá os 2 chanceleres do Trump, o Mike Pompeo e antes dele o Rex Tillerson, que vieram com uma pauta e uma pauta só. Não permitir que a Huawei participasse da licitação é verdade. para o 5G. Mas hoje tem outra pauta. O governo brasileiro precisa de satélites para garantir acesso à internet em todo o território nacional. Sim. O maior provedor de satélites de baixa órbita do governo brasileiro é a Starlink do Elon Musk. O que o governo brasileiro está tentando fazer e os chineses estão tentando fazer? Diversificar a nossa dependência. Sim. Se a gente avançar nesse sentido, pode escrever que a gente está contratando um problema adicional com Elon Musk. Para além do problema que o Musk tem com a Corte Suprema, este problema. Os Estados Unidos estão progressivamente sensíveis a qualquer presença chinesa na região que não seja só econômica, mas que tem um componente potencialmente estratégico militar, como satélites, como tecnologia de 5G, e pode se preparar para a revolução da inteligência artificial. Sim. Na hora que o Brasil e que o Estado brasileiro começar a contratar serviços de inteligência artificial que vem da China, isso, eu não estou dizendo que os Estados Unidos vão reagir de maneira brutal. Eu estou dizendo que há uma nova cena geopolítica que é absolutamente nova para o Brasil. Porque o Brasil está acostumado a ter de decidir se segue os americanos a reboque ou se tenta resistir da maneira que dá para resistir minimamente, de preferência não entrando no radar ou montando coalizões sul-sul para resistir. É porque a minha pergunta é grosseira, assim, no sentido de que eu me remeto ao que fez o Getúlio no fim da Segunda Guerra, quando negociou com os Estados Unidos contraprestações para o alinhamento CSN e aí por diante. Essa é a leitura benigna do que aconteceu com Getúlio. Boa, porque a maligna é a deposição. Porque tem duas leituras alternativas. O Adolf Berle não veio para o Brasil a troco de nada. Veio aqui para acabar com a brincadeira. Acontecem duas coisas que pressionam Getúlio. Por um lado, ele está prestes a levar um golpe. E ele calcula que o alinhamento aos Estados Unidos garante a ele uma sobrevida adicional, que garantiu. Ele não caiu em 42, caiu em 45. Caiu em 45. Tentaram, né? Mas ele protelou a queda em 3 anos, que não é trivial para alguém que está para cair. Mas tem um outro fator, que em determinado momento os Estados Unidos chamaram o Brasil na chincha e deixaram claríssimo que se o Brasil não entregasse voluntariamente a base aérea de Natal, que os americanos precisavam para reabastecer os voos não seria por que bem. iriam para a África, não seria por bem. O que o Brasil não quer é chegar numa posição em que ele é pressionado dessa maneira. Então, o jogo é um jogo aberto, tem muito espaço para diplomacia. O Brasil tem se beneficiado regiamente da ascensão da China. A nova classe média brasileira da década de 2000 é produto da ascensão da China. A China joga regiamente no Brasil. É uma diplomacia que funciona para ambas as partes. Mas o que está em jogo está crescendo a passo muito acelerado. Porque o Trump não brinca quando quer recriar uma esfera de influência. Vocês podem dizer, bom, mas daqui a 4 anos ele vai embora. Vai embora. Mas a ideia das esferas de influência não vai embora no mundo de múltiplas grandes potências, onde elas competem intensamente
em todos os quadrantes do planeta. Matias, nós estamos falando do governo Lula, houve uma queda da influência do Lula e eu concordo plenamente com a leitura que você fez, isso aconteceu, está aí. É sabido isso. É evidente, é sabido. Você acha, agora eu vou pedir o analista político com os olhos voltados aqui para dentro, um pouco. Você acha que a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, está entendendo a natureza desse jogo? Você vê personagens que estão fazendo a leitura correta do que está em curso no mundo ou também não? Porque eu vejo, por exemplo, em relação às tarifas do Trump, a direita brasileira não falou absolutamente nada. Nada. Nem a favor. Quer dizer, inicialmente todos trumpistas, não sei o quê. O Bolsonaro defendeu as tarifas, diz que é isso mesmo, o Trump está cuidando dos interesses lá dos americanos. Muito bom para eles. É muito bom para eles, tal, não sei o quê. O Haddad é que é ruim aqui e tal. Eu sou apaixonado. Mas o resto, a principal alternativa de poder hoje da direita, o jogo é claríssimo, mas está mais arreganhado do que nunca, inclusive na imprensa, que é o Tarcísio, é tudo como se não existisse. Como se não houvera. Como se não houvera. Me diga uma coisa, essa direita está entendendo alguma coisa? Está jogando quieta? Como é que você vê isso? O debate político sobre política externa hoje no Brasil é absolutamente patético ou ausente. A direita, às vezes. A direita, ele é ausente. Não existe uma discussão à direita sobre qual deveria ser a política externa brasileira no mundo do século XXI. Você tem, isso dito, um esforço sistemático do Eduardo Bolsonaro para ganhar a adesão do Trump. Isso não é uma visão estratégica, isso é um movimento tático. Se ele terá êxito ou não, a ver. Até agora ele foi muito exitoso. É um dos poucos latino-americanos convidados a Mar-a-Lago, e se o Trump vai ouvir alguém sobre quem será o próximo embaixador americano em Brasília, que estará imposto quando da nossa eleição em 2026, é o Eduardo Bolsonaro. Então, do ponto de vista tático, ele está jogando para ganhar e pode ser que ele ganhe. Agora, isto não denota nenhuma grande visão. Sim. O Bolsonaro, recentemente, quando defendeu as tarifas, criticou os BRICS, mas não existe ali nenhuma visão de como organizar o planeta daqui para frente. A esquerda, quem está no governo está mudo. A única voz com alguma reflexão sobre política internacional à esquerda é o José Dirceu. E a voz do José Dirceu é uma voz que tem uma coerência, mas que é datada. Qual é o argumento do Dirceu? Que cresceu no período da hegemonia americana. Dirceu diz: China e Rússia são as grandes forças progressistas do século XXI. Aí você tem de poder comprar isso. Okay. Eu discordo profundamente que tanto China quanto Rússia sejam forças progressistas. Acho que há custos enormes para o Brasil de ser visto e, sobretudo, de estar associado a coisa dessa. Um país como o nosso que defende normas internacionais e regras internacionais, que não pode se dar ao luxo de fazer vista grossa a uma violação de fronteiras. Ele não será aceito peremptoriamente. Tudo bem, ele está fora do governo, ele pode falar livremente. Ele só tá empurrando. Mas é uma visão. Mas sabe que não será aceito. Mas é uma visão de mundo. É uma visão de mundo que se traduz em apoio cego a qualquer tipo de BRICS. Seja o BRICS da moderação brasileira, seja o BRICS projeto chinês. Mas ele sabe que o Lula não vai fazer isso dessa forma. Eu não conheço em detalhe o pensamento, mas acredito. Mas me parece dessa forma. Não há um debate a essa proposição. O debate sobre como é que a gente vai lidar com a revolução da inteligência artificial, com o que a gente vai fazer com nossa economia inflacionária e estagnada do ponto de vista da produtividade no mundo onde os países estão correndo para fazer acordo comercial, porque precisam se resguardar do turbilhão do Trump. O que a gente vai fazer com o crime organizado internacional? Que diabos que a gente faz com a unidade latino-americana no momento em que os Estados Unidos ameaçam recriar um quintal onde a diplomacia coercitiva é a bola da vez? Nada disso está posto no debate público. Tomara que, à medida que a gente se aproxima a 2026, isso venha à tona. Você acredita nisso? Seja franco. Não acredito.
Faltam ideias. Falta ideia. E falta... porque também se a esquerda está meio em transe, sem saber, na direita esse debate não existe. Além da simples sujeição meio acafajestada não sabe nada para os Estados Unidos, não há nada. Nada. Sabe nada. Nada. Tem nenhuma racionalidade. Diga. Não, eu ia... Nós estamos com 1h30 de programa e eu acho que seria um bom momento para dar a chancelaria do Brasil para um argentino. Você é o chanceler brasileiro, um argentino. Entregamos. Aliás, vamos promover isso? Tenha certeza que isso não acontecerá. Entregamos ao Ministério das Relações Internacionais. Você fala assim, você não quer ser político? Eu digo, gente, qual é a chance disso dar certo? Zero. Não corre risco de dar certo. Entregamos o Ministério das Relações Internacionais para um argentino. Isso. O que você ia fazer se você estivesse lá? A primeira coisa é lidar com o crime organizado transnacional. Isso a gente... É um problema... Isso é a questão desse programa. Essa é uma questão minha. Nós vamos fazer no dia 25, 26, 27, 28, 29 de maio o segundo seminário de Segurança Pública, Democracia e Direitos Humanos. Não tenha dúvida. Continua. Precisa de uma mesa, um painel sobre as relações internacionais, a resposta de política externa para este problema. Você vai receber um convite amanhã. Vamos manter uma... Tem que ter uma... Já tem. Então, a primeira coisa que eu faria é isso porque esta é a principal ameaça que o Brasil sofre. A segunda conversa que a gente precisa ter é sobre o papel dos nossos militares no século XXI, porque o cenário internacional é um cenário crescentemente hostil. E tanto nossa política de doutrina militar, quanto nossa política de compras militares precisa ser ajustada ao século XXI. Ela não é desenhada para o século XXI. Significa isso? O que significa isso é que a gente agora tem cenários de conflito que eram impensáveis pouco tempo atrás. Por exemplo, se você pega um mapa da América do Sul e olha para navios de pesca ilegal, você vai ver que a China tem uma presença pesada no sul da América do Sul. Por exemplo, a gente não tem uma guarda costeira capaz de lidar com o PCC, para voltar ao tema do PCC. Mas isso significa uma nova política de compras. Né? Porque o submarino de propulsão nuclear para fazer negação do uso do mar é um cenário, mas você tem outro cenário surgindo agora. Esse exercício, que é um exercício essencialmente intelectual, precisa ser feito, ainda não foi feito. Terceiro ponto, como é que a gente vai lidar com a revolução da inteligência artificial? A inteligência artificial não está sendo consensuada entre estados, é o setor privado que está regulando a inteligência artificial e a gente perderá o bonde dramaticamente de uma coisa que é uma vara de condão, porque ela permite a um país que tem baixíssima produtividade dar saltos enormes de produtividade em pouco tempo. A gente precisa tirar vantagem disso. E a última coisa que eu faria de imediato é montar uma estratégia para a Ásia que o Brasil não tem. O Brasil tem uma política para a China. O que é uma estratégia para a Ásia? Uma estratégia para a Ásia significa que a gente precisa redobrar o nosso esforço para abrir mercados na Ásia, para desconcentrar a nossa pauta da China. A gente precisa atrair investimentos da Ásia pesadamente, que a gente ainda não faz. A gente precisa abrir os países do Golfo. Hoje em dia, os países do Golfo são países que têm excesso de capital, vontade de investir, vem investindo crescentemente no Brasil. Mas a gente podia nadar de braçada a esse mundo que não é o nosso mundo no Oriente Médio. E precisa ser o nosso mundo no Oriente Médio. E a outra coisa que eu faria é uma discussão profunda sobre o que a gente faz com os BRICS. E eu redobraria a aposta no BRICS da moderação. E se o BRICS da moderação a gente não emplaca, temos de ter a conversa sobre se a gente deve largar os BRICS. Eu sou favorável aos BRICS, não quero dar a impressão errada. Sim. Os BRICS trouxeram coisas boas para o Brasil e trazem coisas boas para o Brasil, sempre e quando eles não nos obriguem a ser vistos e a nos comportarmos como se fôssemos aliados a todo momento das decisões de política externa do Putin e do Xi Jinping. Meros caudatários de escolhas que não são nossas. Ou seja, ou o BRICS serve para reforçar a autonomia brasileira no mundo de disputa de grandes potências, ou ele não serve para nada.
Nós estamos fazendo Matias entrevistas Spector. boas. Nossa, é demais. Olha aqui. né? Você não tá achando? Eu tô achando demais. O Matias, só nós que o somos Matias nós que estamos Spector entusiasmados. literalmente nunca decepciona, Não, o né? cara é Porque bom. ele sempre Mesmo faz quando uma leitura... você acha assim, pô, esse cara. Mas Eu não acho, eu acho. Querido, obrigado mais uma vez. Uma conversa iluminada, luminosa com a gente. muito sabido. Encerra o nosso programa aqui. Vai lá. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui demais. E esses temas são temas da hora, são temas do dia, porque o sistema internacional está se movendo numa velocidade que a nossa geração nunca viu. Então, este é um mundo que tem um monte de dificuldades, mas é um mundo de oportunidade, acima de tudo. E o Brasil deve aproveitá-las e não se esconder e meter a cabeça embaixo da areia. É isso aí. Ó, tenho muito orgulho. Era mocinho, convidei para escrever nas revistas que eu editava e os textos eram espetaculares. E ele sai daqui hoje, um argentino nomeado chanceler Ministro. brasileiro. Eu nomeei. Gostou da conversa? Se inscreva no canal. Esse é o Reconversa. Só aqui tem Matias Spector pela segunda vez e no melhor da sua forma. É isso aí.